Boa tarde a todos e a todas. Bem, muito rapidamente, depois eu vou passar a palavra para o secretário André, que é o nosso secretário da Secretaria Extraordinária de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Nós tivemos uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Agricultura, coordenado pela Casa Civil, o ministro Rui Costa, porque no âmbito dos planos de combate ao desmatamento dos biomas brasileiros, cujo primeiro a ser atualizado foi o da Amazônia, que vocês conhecem, que já está sendo implementado, nós concluímos o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado, que também já está em fase de implementação, e uma dessas fases pressupõe a articulação com os estados, por entendermos que para alcançar esse resultado é fundamental uma ação do governo federal, dos governos estaduais, da sociedade civil, da comunidade científica e do próprio setor empresarial do agronegócio e agricultores familiares. O desmatamento do Cerrado é o grande desafio que o governo federal tem à frente. Estamos trabalhando já durante todo o ano de 2023 com os secretários de meio ambiente e agora chegou no nível de criarmos uma força-tarefa de alto nível envolvendo diretamente os governadores e o governo federal. Tivemos aqui a presença do governador Caiado, do governador do Tocantins, do governador do Mato Grosso do Sul, do governador do estado de Goiás e, enfim, o governador de Minas Gerais, o governador do Maranhão, enfim, os diferentes governadores que compõem, não é, a região mais sensível em relação à questão do desmatamento do Cerrado. Foi feito ali todo um diagnóstico, que depois quem tiver interessado nós podemos passar essa apresentação em relação aos desafios de atualização da força-tarefa em relação ao cadastro ambiental rural, em relação também ao desafio de evitar que o desmatamento continue crescendo nesse contexto de mudança climática, em que estamos observando uma mudança no regime de chuvas, sobretudo naquela região ali do Mato Piba, uma diminuição no volume de água dos rios, na vazão dos rios, algo em torno de uma diminuição de 19 mil metros cúbicos por segundo e outros problemas que podem criar graves situações em relação aos processos econômicos para a agricultura familiar, para o agronegócio, a questão da desertificação. Pela primeira vez nós identificamos uma área que sai da condição de semiárido para um processo avançado de desertificação. Então todos esses estudos foram apresentados e o ministro Rui sugeriu que, primeiro, criássemos um grupo de alto nível, governo federal, governos estaduais, que estabelecêssemos um esforço para integrar a base de dados dos governos estaduais em relação ao cadastro ambiental rural e a base de dados do cadastro ambiental do governo federal, além de outras medidas que poderão ser melhor trabalhadas no âmbito do plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado, e estabelecendo, da mesma forma que fizemos para a Amazônia, em que nós estabelecemos, né, as áreas dos municípios que mais desmatam por portaria, que são 70 municípios, fazer a mesma coisa em relação ao Cerrado, olhando para os municípios que mais desmatam, que é algo um pouco mais de 50 municípios, de mais de 1.400 municípios. Ministra, eu queria que a senhora explicasse um pouco, o Cerrado tem essa peculiaridade de o Código Florestal ser muito permissivo, né, em relação ao desmatamento. E eu queria que a senhora dissesse o quanto o desmatamento legal pode ser um problema também ambiental para o Cerrado, além do ilegal. O governo federal está focado nesse momento em combater desmatamento de um modo geral em todos os biomas. Obviamente que o que salta aos olhos é o que está ilegal, mas a força-tarefa do governo federal é de combater desmatamento em todos os biomas brasileiros. Há uma diferença sim na abordagem em relação ao Cerrado e à Amazônia, em que na Amazônia o governo federal tem um poder de ação muito maior.
No caso do Cerrado, são os estados que têm esse poder de ação maior, mas isso não impede que tenhamos uma ação conjunta. E é claro que estamos fazendo política pública pensando naquilo que a ciência está dizendo. A ciência está dizendo que a capacidade de suporte dos ecossistemas, elas têm que ser respeitadas. Do contrário, a gente tem diminuição na questão do regime de chuvas, na vazão dos rios, e isso tudo agravado pelo problema da mudança do clima. Não sei se você queria complementar. Uma coisa importante que nós mostramos para os governadores é que... Deixa eu chegar mais para cá, mas... que a gente mostrou para os governadores é que tem um processo de expansão do semiárido, né, para dentro, inclusive do próprio Cerrado. O semiárido hoje tem uma expansão de 52% em relação ao que era em 2005. Né. Em menos de 20 anos, em 18 anos, ele expandiu em mais de 370 mil quilômetros quadrados. Isso tem relação direta com a perda de cobertura vegetal nativa do Cerrado e da Caatinga. Né. E a gente mostrou também a perda de vazão em 86 bacias de quase 20 mil metros cúbicos por segundo. Isso é 1/3 de uma Itaipu que a gente perde por força de desmatamento, né? Claro, a mudança climática também, mas o desmatamento acelera os efeitos das mudanças climáticas. E nós estamos então debatendo o quê? Primeiro, qual é o foco do desmatamento ilegal e como é que a gente separa realmente o que é o legal do ilegal para poder abordar diferentemente esses dois desafios. O ilegal é crime, é infração, é suspensão de cadastro, é embargo, é multa, é bloqueio de acesso ao mercado. O legal, a gente quer trabalhar instrumentos econômicos para desincentivar o desmatamento e incentivar a conservação nessas áreas. Né? Mas o importante é passar esse recado que nós não podemos mais esperar. Né? Essa ação tem que começar a acontecer rapidamente. A gente precisa reverter ainda esse ano essa taxa de desmatamento que está muito alta no Cerrado. Muito rapidamente, porque o ministro Valdez já está me esperando. Estou atrasada já há algum tempo. Mas a reunião ela focou em 3 aspectos: aspecto de natureza ambiental e climático, aspecto de natureza econômico e social e aspecto de natureza científica. Porque às vezes a gente legisla, mas a natureza não assimila. Então, esse olhar mais acurado sobre determinados biomas, sobre determinados ecossistemas, é o que nós estamos fazendo. E como disse o secretário, separar o joio do trigo, legal do ilegal, para que a gente possa ter diferentes abordagens. Em uma é combatendo mesmo a contravenção, em outra é criando instrumentos econômicos, incentivos, aumento de produção por ganho de produtividade, para que a gente possa preservar, né, as áreas que têm cerrado, porque elas são a garantia de equilíbrio em termos do clima e da vazão dos rios e do regime de chuvas. Eu vou deixar o secretário André, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, porque eu vou ter que ir para a próxima reunião. O governador Caiado falou que os dados dos estados estão muito mais avançados, são muito mais detalhados que os dados do governo federal, dando a entender que não tem ali muita sintonia entre um dado e outro. Os governadores do governo federal estão na mesma faixa, estão falando da mesma língua, porque o governador deu a entender que os estados estão muito mais bem informados, muito mais adiantados, digamos assim, de preservação do que o governo federal. O secretário André, que trabalhou, discutiu com os secretários de meio ambiente durante todo o ano de 2023 em relação a como fazer a integração dessa base de dados. Obviamente que nós tivemos um apagão de 4 anos em políticas ambientais e todo o esforço agora de retomada, de atualização, não por acaso dos 10 decretos que o presidente Lula assinou no dia 1º, no primeiro dia do seu governo, 5 foram para a área ambiental, inclusive em relação à questão do cadastro ambiental rural, do Serviço Florestal Brasileiro, que depois tivemos mudança novamente no Congresso. E, obviamente, que o governo federal está trabalhando para criar essa convergência. Inclusive, que os estados façam a correta alimentação da base de dados do governo federal. Mas isso o secretário vai colocar e, obviamente, que o papel do governo federal é articular políticas. Nós não estamos aqui para dizer que a culpa é dos estados, a culpa é de fulano. Nós queremos resolver o problema. Se nós tivéssemos feito isso em relação à Amazônia, nós ainda tínhamos o desmatamento fora de controle. Foi por assumirmos com responsabilidade o problema, trabalhando em parceria com quem queria trabalhar em parceria, corrigindo os erros e os problemas que foram criados no governo anterior, que nós já conseguimos uma redução de 50% no ano passado e de 29,2% nesses 2 primeiros meses
de governo, enfim, de 2024. Então, vamos trabalhar e queremos trabalhar conjuntamente. A grande participação de governadores é uma demonstração de que o problema será resolvido num pacto que envolve o governo federal, o governo estadual, envolve o setor produtivo, a sociedade civil e a comunidade científica. Enfrentar o problema do desmatamento é mexer com economia e ecologia ao mesmo tempo, mas é fazer política pública com base em evidência. É isso que está sendo feito e é isso que nós acreditamos que funciona. Muito obrigada. Deixa eu só esclarecer essa sua pergunta melhor. Em relação a essa pergunta sobre o sistema dos estados, durante 4 anos da gestão anterior, o cadastro ambiental rural foi praticamente anulado pelo governo federal. Cada estado passou a desenvolver e avançar com os seus sistemas, de forma desarticulada com o sistema federal. No ano passado, o cadastro ambiental rural, que estava começando a ser implementado na gestão do Ministério do Meio Ambiente, em função de pressão, inclusive da própria bancada ruralista, né, retirou o cadastro ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Isso travou um processo de atualização do sistema. Agora, sob a responsabilidade do MGI, nós estamos fazendo essa transição do sistema para um novo sistema, mas os estados precisam agir positivamente para integrar os seus dados ao sistema federal. O fato é que os estados se desacoplaram do sistema federal, né, e aí tem razões tecnológicas para isso, porque o sistema federal também ficou paralisado, né, mas agora não é possível mais que os estados, por exemplo, emitam autorização de supressão de vegetação nativa em cadastro ambiental não analisado, não validado, porque a análise e a validação do CAR é fundamental para saber o que é área de preservação, o que é reserva legal, o que é área de nascente. Validou, pode dar emissão. Não validou, não pode dar emissão. E a gente ainda tem um volume grande de desmatamento ilegal. Na média, esse desmatamento é superior a 50%, ou ilegal. Em alguns estados varia para menos ou para mais. E ainda temos um volume grande de estados dando autorizações de supressão de vegetação sem a análise do cadastro ambiental rural, o que coloca o produtor rural numa situação de vulnerabilidade jurídica, além do Estado. Então é isso que nós estamos acordando aqui com os estados, que não se deve mais dar autorização de supressão de vegetação sem integrar esses dados no sistema, sem analisar o CAR, sem informar o Sinaflor, que existe desde sempre, e os estados não fazem a alimentação desse sistema, para que a gente possa aí sim dar o tratamento para o ilegal que ele merece, que é a fiscalização, a punição, sanções, embargos, etc. E para o legal nós vamos estudar quais são as melhores ações. O governo não tem controle do CAR. O governo tem um sistema de cadastro ambiental rural, né, que foi herdado da gestão anterior e que ficou paralisado em função dessa transição que o Congresso Nacional aprovou, retirando do Ministério do Meio Ambiente. Isso paralisou essa transição. Ela foi retomada no segundo semestre do ano passado, para cá, né, mas os estados não alimentam o sistema, alegam uma série de problemas, porque cada estado avançou com o desenvolvimento do seu sistema, né? Mas a gente está vendo, inclusive, vários estados emitindo autorizações sem usar o CAR para isso, né? Então existe vamos dizer assim, um argumento de que os estados avançaram, mas ao fim e ao cabo os próprios estados também não estão usando, muitos estados não estão usando o sistema do cadastro ambiental para validar o CAR para poder emitir autorização. Então tem irregularidades, tem ilegalidades, tem irregularidades e tem questões que a gente vai ter que... O grupo de trabalho criado agora é para isso, para fazer o máximo possível de integração no curto espaço de tempo desses dados. Então, retomando aí a articulação, já que agora o CAR passou para o Ministério da Gestão, tem previsão então que a gente vai ter esse sistema? Nós estamos fazendo já alguns seminários com os estados. Nos próximos dias, a gente tem um seminário agora ainda em abril, antes do dia 15 de abril, com alguns estados. Esse GT vai trazer outros estados para essa conversa e a ideia é que ainda esse semestre a gente comece um primeiro processo de integração. Agora, como eu disse, a primeira coisa que é preciso fazer é os estados não emitirem autorizações de supressão de vegetação sem a validação e a análise do cadastro ambiental estar inserida no sistema federal. Porque a autorização de supressão ela fica vulnerável juridicamente. Você faz a consulta no CAR, consta que o CAR não está analisado, a autorização pode ser questionada juridicamente. O senhor diria que hoje no bioma Cerrado o principal problema está na região do Mato Piba? Sim ou não? E segundo, existe alguma ideia da legislação para aumentar a pena, algo nesse sentido? Eu normalmente falou que o Mato Grosso, que estava representando a gente, que a pena tem que ser aumentada para aquele momento. Veja, quase 75% do desmatamento no Cerrado acontece em 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é o que a gente chama de Matopiba, né, na região nordeste do Brasil.
dos 52 municípios responsáveis por 50% dos desmatamentos no bioma cerrado, 50 dos 52 estão na região do Mato Piba, né? Então, realmente, o foco da expansão do desmatamento ilegal e legal é nessa região, né? A gente pretende, sim, rever a regulamentação, né, no âmbito do cadastro ambiental rural para poder, de fato, criar mais constrangimento para quem desmata ilegalmente. Hoje, o detentor de um imóvel lá desmata ilegalmente, está dentro do CAR 95% do desmatamento que aconteceu em 2023, aconteceu dentro do cadastro ambiental rural. Então os estados sabem quem desmatou, sabe o endereço, o telefone, o RG, e pouca coisa está sendo feita, né? Então é isso que a gente precisa avançar, quer dizer, na legislação que trata do cadastro ambiental rural, para poder de fato criar, ter mecanismos de constrangimento para esse desmatamento, seja tornando o cadastro suspenso, seja até cancelando, seja embargando virtualmente. A gente não precisa ter fiscais em campo para todos os desmatamentos, pode ser feito virtualmente. Tudo isso precisa agora desse alinhamento de tecnologia para a gente poder funcionar. O Código Florestal também não teria que mudar, porque, quer dizer, é muito permissivo, né? Ele permite que se desmate 80% das propriedades. Veja, como a ministra falou, né, tem questões, tem legislações, né, que a natureza não respeita, né? Então o que a gente está vendo é que o avanço do desmatamento no Cerrado está mostrando, com a queda de vazão de rios, com o atraso do regime de chuvas, com o rebaixamento de lençol freático, né, com a expansão da desertificação e do semiárido, está mostrando que a gente precisa de fato conter esse desmatamento, né? Agora, o debate no Legislativo, a gente não pretende fazer esse debate agora, né? Não existe ambiente de discussão propositiva para a proteção do Cerrado nesse momento. Nós vamos usar todos os recursos que a gente tem hoje dentro da legislação vigente para reduzir ao máximo esse desmatamento. Fala só um pouquinho, o senhor disse que na parte lista, né, na parte de desmatamento ilegal coagir, aplicar a lei. Na parte do desmatamento ilegal tem alguns instrumentos a serem utilizados. Que instrumentos poderiam ser? Tem vários instrumentos, eu não vou conseguir detalhar agora para você, mas tem mecanismos de pagamento por serviços ambientais, tem mecanismos de mercado de carbono, né? Tem redução de juros para crédito para quem está conservando mais áreas de vegetação nativa, citei 3. Tem o mecanismo da outorga de água, para quem conserva mais cerrado ter prioridade no acesso à água. Tem o mecanismo de regularização fundiária. Quem quer regularizar e precisa fazer a regularização fundiária pode, ao oferecer mais área de cerrado, ter, por exemplo, desconto no pagamento do preço da terra. Tem um conjunto de mecanismos, mas todos eles no cerrado, diferentemente da Amazônia, que uma parte expressiva acontece em áreas federais, no cerrado a parte expressiva acontece em áreas sob responsabilidade dos governos estaduais. Então essa concertação normativa e dos instrumentos precisa ser feita com os governadores.